os elementos vencedores da oração. Oração, meus irmãos, é um dos ministérios mais importantes da igreja e da vida particular de cada filho de Deus. Nós não somos ninguém sem o ministério de oração. Aqui em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar o rei Ezequias. O rei Ezequias é um dos reis mais famosos, mais abençoados de toda a história de Israel e de Judá. E ele ficou famoso por duas únicas razões. Primeira, suas orações respondidas. Tudo que o rei pedia, ele era atendido. Ele foi muito feliz na sua vida de oração. Às vezes, eu tenho a impressão que Deus não está me ouvindo. Às vezes, eu tenho a impressão que Deus não está me respondendo. Mas quando eu olho para a vida de Ezequias, eu vejo que ele realmente conseguia, diante de Deus, o que ele sempre pedia. E ele ficou famoso também porque ele foi um rei engenheiro. Ele se envolveu em engenharia moderna e ele transformou o reino de Judá através de suas construções. Ele foi então um rei de oração e ele foi um rei de construção. Ele ficou 29 anos trabalhando não só como rei de Judá, mas também como líder espiritual de Judá. Ele não era só um rei administrativo, mas ele era um rei também espiritual. Através dele, a nação de Judá se aproximou de Deus. Foram anos muito difíceis, principalmente por causa da herança maldita deixada pelo seu pai, o rei Acás. Diferentemente do filho, o rei Acás era um idólatra, adorador de Baal, e ele deixou a nação de Judá em péssimo estado espiritual e econômico. Mas o seu filho Ezequias, muito sábio, temente a Deus, conseguiu reverter toda aquela situação através da sua vida de oração. Mas a maior provação veio quando ele ficou doente, e o profeta avisou que ele morreria daquela doença. Aqui ele tinha mais ou menos uns 14 anos de reinado. Ele fez uma oração quando soube da sua doença, que poucos de nós poderíamos fazer nesta noite. Veja o que ele disse: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele foi curado e recebeu mais 15 anos de vida, ou seja, ele recebeu o dobro do tempo que ele já havia reinado em Judá, com fidelidade e lealdade ao seu Deus. Ezequias, então, você pode perceber, ele possuía um ministério feliz, bem-sucedido de oração. Antes de sua enfermidade, ele teve que enfrentar o grande exército do rei da Assíria, que já havia destruído, já havia tirado do mapa todas as nações ao redor de Judá, e Judá ficou ali por último. O rei Ezequias, no entanto, venceu aquele poderoso inimigo, sem derramar uma gota de sangue sequer, dele ou de seus soldados. Ele venceu aquele poderoso inimigo apenas através do poder da oração. Ele orou a Deus e Deus atendeu a sua súplica. Veja no versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Deus nem usou o exército de Israel, mas enviou um anjo, e o anjo feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eles eram corpos, eram cadáveres. Deus respondeu a oração do rei Ezequias. Mas o que havia de tão especial nas orações daquele rei, para que Deus o ouvisse e realizasse verdadeiros milagres na vida dele?
havia 3 elementos que às vezes estão faltando na nossa vida de oração. Havia o elemento da angústia, o elemento da tristeza. Em segundo lugar, havia o elemento do arrependimento de pecados. Nós vamos ver isso. E por último, o elemento da fé em Deus. Então, com esses 3 elementos, fazendo parte da sua vida de oração, Ezequias conseguia ser atendido por Deus, ser abençoado por Deus. Que Deus nos dê esses 3 elementos, a partir de hoje também, na nossa vida de oração. O primeiro deles é o elemento da angústia, da tristeza, da consternação, que nós podemos verificar no versículo 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. O primeiro significado de cobrir-se de saco, rasgar as suas roupas, era para demonstrar imensa, profunda tristeza, imensa angústia de coração. Tiago disse: está alguém entre vós triste? Ore. Foi exatamente o que Ezequias fez diante daquela grande ameaça do rei da Síria. Em breve ele e todo o seu povo estariam destruídos. Que diferença entre ele e os demais reis que vieram antes dele? Ao invés de buscarem a Deus, os reis de antes, eles alugavam mercenários para se defenderem de outras nações, para se defenderem de outros inimigos. Nós somos assim também. Geralmente, nosso primeiro passo, quando nós recebemos uma notícia ruim, é buscar a ajuda dos médicos, é buscar a ajuda dos bancos, deixando Deus como última opção. Mas no caso de Ezequias, Deus foi a sua primeira opção. Veja o que o sentimento de angústia precisa revelar em cada um de nós. Primeiro, a nossa estrutura frágil. Nós somos frágeis. Nós nunca conseguiremos ficar em pé sozinhos. Por isso que ele rasgou as suas vestes. Ele reconheceu que ele era mais fraco. Ele reconheceu a sua incapacidade diante daquele gigante. E ao rasgar as roupas, ele estava reconhecendo a sua incapacidade ou a sua fraqueza. Às vezes, eu e você precisamos rasgar as nossas roupas também, diante de algumas notícias ruins que recebemos ao longo da nossa vida. Cada problema parece ser pior, mais sério do que o outro. Mas tudo isso é para mostrar o que nós realmente somos. Nós somos pó, nós somos barro, nós viemos da terra. Essa é a nossa estrutura. O salmista muito bem disse: pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, e é isso que somos, nós somos pó. Foi por essa razão que Jacó rasgou as suas vestes, quando ele recebeu a notícia do suposto falecimento de seu filho José. Ele imediatamente rasgou as suas vestes, como que dizendo: do que adiantou toda a minha glória, todas as minhas conquistas, se agora eu perdi o filho que eu mais amava, o melhor filho de todos? A angústia serve para isso. Angústia, tristeza, serve para mostrar que a vida é frágil, que a vida é passageira, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Rasgar as roupas também significa demonstrar a nossa humildade, a nossa humilhação. Ezequias rasgou as roupas da realeza, rasgou as roupas da autoridade, da majestade, e na presença de todos os seus súditos. Apesar de rei, ele se fez igualzinho aos demais homens, em demonstração do seu desespero e da sua angústia. Lembro-me de um homem que estava prestes a abandonar a esposa e os seus filhos, diante do sucesso e da prosperidade dos seus negócios. Ele era pregador da palavra de Deus, mas Deus o estava abençoando tanto, mas tanto, que ele passou a pensar que era alguma coisa.
e que tinha o direito de ser feliz ao lado de outra mulher que não fosse a sua esposa, sem medir as consequências, sem medir os resultados da sua ação. Ele já estava decidido, quando de repente, sem nenhum aviso, sua criança caçula contraiu uma infecção generalizada e foi parar dentro da UTI de um hospital, desenganada pelos médicos, entre a vida e a morte. Aquele pai, desesperado, humilhou-se na presença de todos, médicos, parentes e estranhos, colocou a boca no chão do hospital, na porta daquela UTI, ele chorou na presença de Deus e dos homens. Ele confessou os seus pecados perante todos, ele pediu perdão pelos seus pecados. E naquele mesmo dia, o seu filho foi curado e o casamento dele foi restaurado. Rasgar as roupas é apenas uma metáfora do que realmente deveria acontecer dentro do nosso coração. Deus disse em Joel 2, versículo 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Há duas maneiras de se praticar humildade: humilhando-se ou sendo humilhado. Jesus se humilhou a si mesmo ao se abaixar, se despir, se embrulhar numa toalha e lavar os pés sujos de todos os seus discípulos. Ali foi um ato voluntário da parte de Jesus, mas ele foi humilhado pelos judeus, pelos romanos, pelos fariseus, quando ele foi crucificado e levado para o Monte Calvário. Davi foi humilhado por seu filho Absalão, que invadiu a terra de Israel e fez o seu pai correr como cachorro, fugir como cachorro. Mas ele também se humilhou ao deixar com que um homem ímpio, chamado Simei, o maltratasse, o amaldiçoasse e o xingasse. Quando foi a última vez que você se humilhou? Ou quando foi a última vez que você foi humilhado? Se isso acontecer, aproveite esses momentos para rasgar o seu coração diante de Deus, amém, irmãos? E não diante dos homens. As orações de Ezequias eram respondidas porque havia naquelas orações o elemento do desespero, da angústia, o elemento da tristeza em sua vida. Mas em segundo lugar, havia também, igualmente importante, o elemento do arrependimento de pecados. Ezequias, ele foi um dos melhores reis da nação de Judá, mas ele não era isento de culpa, ele não era isento de pecado. Aliás, os seus maiores pecados foram cometidos depois da sua cura, depois que Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Ele se cobriu de saco. E o saco aqui era um pano muito rústico, um pano muito pobre, usado para conter os grãos do campo, mas em sinal de humilhação e principalmente arrependimento de pecados. Alguns judeus faziam questão de usá-lo quando eles estavam debaixo de tristeza e quando eles estavam tentando convencer a Deus de ajudá-los e de abençoá-los. E meus amados irmãos, a Bíblia garante, Deus ele não rejeita o humilde de coração, Deus não rejeita o contrito de coração. Nós temos muito do que nos arrependermos também. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Em outras palavras, parafraseando,
ele poderia estar dizendo: ai de nós do Templo Batista Maranata, porque se ele tivesse derramado em outras igrejas as bênçãos que ele tem derramado nesta igreja, aquelas igrejas estariam pegando fogo por Deus, aquelas igrejas estariam acesas por Deus. Se ele estivesse abençoando outras vidas, como ele tem abençoado a sua vida, aquelas outras vidas estariam pegando fogo por ele. Mas o que é arrependimento? É uma mudança de vida, é uma mudança de atitude, é uma mudança de pensamento, irmãos. Judá estava em pecado, e somente uma transformação radical poderia salvá-los. Quando sabemos que precisamos de arrependimento na nossa própria vida? Primeiro, quando as bênçãos se tornam em maldição. Veja o capítulo 18, verso 4. Ele, Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No livro de Números, capítulo 21, o povo de Israel foi picado por serpentes mortais. A maioria deles estava morrendo quando Moisés construiu uma serpente de metal, de bronze, a colocou num poste, e Moisés disse: e será que todo aquele que olhar para ela será salvo, será curado de sua picada mortal? E então os judeus que eram rebeldes, contumazes, em sinal de arrependimento e de fé, olhavam para aquela serpente de metal e realmente eles eram curados. Mais tarde, Jesus disse que aquela serpente do deserto era um símbolo da cruz do Calvário. Jesus disse em João 3,14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Em outras palavras, assim como aquelas pessoas eram curadas, olhando para aquela serpente, hoje eu e você somos curados dos nossos pecados, olhando para a cruz do Calvário. Aquela serpente era algo provisório, era algo passageiro, que deveria ter ficado ali no deserto. Mas ao invés disso, o povo de Israel a transformou em um objeto de adoração, em um objeto de idolatria. E o mesmo aconteceria, irmãos, nos dias de hoje, se ainda existisse um pedacinho da cruz do Calvário, daquela madeira, pessoas estariam adorando aquele pedacinho de objeto. Isso ainda aconteceria hoje em dia, se existisse um pedacinho da roupa que Jesus Cristo usou. As pessoas estariam adorando aquele pedacinho de objeto. Por quê? Porque o homem tem mania de tirar os olhos de Deus e adorar as bênçãos de Deus, ao invés do Deus das bênçãos. Israel chamou a serpente de Neustã, que significa no hebraico aquela coisa de metal, aquela coisa de metal. O povo de Israel tinha vergonha de dizer a palavra certa, serpente, porque a serpente era símbolo do diabo, símbolo da serpente do jardim do Éden, que enganou a mulher. E para não chamá-la de serpente, colocaram o nome de Neustã, aquela coisa de metal, aquela coisa de bronze. E assim também, você não quer chamar a sua família de serpente. Você não quer chamar os seus amigos de ídolo. Você não quer chamar o seu emprego de idolatria. Você não quer chamar o seu dinheiro de Neustã. Mas é exatamente isso que eles têm sido entre você e Deus nesses dias. Eles foram dados para te abençoar, eles foram dados para te aproximar de Deus. E ao invés disso, essas bênçãos estão te afastando mais de Deus e tirando você ainda mais do caminho de Deus. Mas é idolatria. Tudo que tira suas forças, rouba suas forças espirituais, é idolatria. Precisamos
de arrependimento, para que Deus volte a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém pelo emprego, amém pelos estudos, amém pela bonança, amém pela saúde. Mas glória a Deus, Ele é a fonte de todas essas bênçãos e eu jamais irei rejeitá-lo pelas bênçãos. Precisamos de arrependimento também quando Deus permite calamidades em nossas vidas, como Ele permitiu na vida de Ezequias e de Judá. Ezequias disse: este dia é dia de angústia, este dia é dia de vergonha, vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Sabe, irmãos, eu sempre tento me adiantar a Deus e me arrepender antes das calamidades, mas às vezes não dá tempo. Porém, eu quero que você saiba, nunca é tarde demais para se arrepender. Ezequias e os seus servos conseguiram evitar o pior, se humilhando perante uns aos outros e perante Deus. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quando foi a última vez que você, meu amado, se humilhou perante Deus e perante os homens? Eu conheço pessoas, irmão Cleto, que são terminantemente contra usar o altar depois dos cultos para chorar na presença de Deus, para confessar os seus pecados na presença de Deus, para orar a Deus. E outras que nunca conseguem pedir perdão, porque só enxergam as falhas alheias. Este foi o caso do grande rei Saul. Ele não se arrependeu a tempo, ele não quis se humilhar perante o seu povo, ao contrário, ele queria ser exaltado perante o seu povo. A calamidade veio. Primeiro ele perdeu todo o seu juízo, ele perdeu o tino, ele se tornou uma pessoa insana, mentalmente incapacitada para reinar. Em seguida veio-lhe a morte. O espírito de arrependimento não estará à nossa disposição para sempre. O espírito de arrependimento não estará disponível para sempre. Por isso, temos que agir ao primeiro sinal da mão de Deus em nossas vidas. Isso aconteceu com Esaú, irmão de Jacó. Ele pecou contra o Deus de Israel, contra os seus pais, contra o seu irmão, contra o seu povo. Quando finalmente ele se cansou de pecar, porque, irmãos, uma hora nós cansamos do pecado. Uma hora todos nós vamos nos cansar do pecado, seja ele qual for. Aí ele quis se arrepender, porém não conseguiu mais. Olha que tristeza, ele queria se arrepender, mas não havia mais o espírito de arrependimento disponível para que ele se arrependesse. Hebreus 12:17 diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Oh Deus, que nesta noite ninguém esteja fora do arrependimento. Amém, irmãos? Que ninguém esteja longe do arrependimento. Mas é exatamente isso que vai nos suceder, se Deus ficar insistindo para que nos arrependamos e nós rejeitamos o sinal da mão de Deus em nossas vidas. Por isso as orações de Ezequias eram respondidas, porque havia nelas o elemento da angústia, da tristeza, mas também do arrependimento de seus pecados. Mas em terceiro e último lugar, havia o elemento da fé. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Isaías era uma pessoa muito especial.
ele era para Judá o que Elias era para Israel, um profeta maior, homem de Deus, mediador. E o nome de Isaías significa salvação de Jeová. Jeová é salvação. Porque do que adianta buscar a Deus na angústia, do que adianta se arrepender de todos os seus pecados, se você não crer na ajuda dEle, se você não crer na misericórdia dEle. Nós cremos, Deus é misericordioso, amém, irmãos? E nós cremos, Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para ajudar. Mas não adianta só tristeza, angústia e arrependimento, você e eu precisamos crer. Quantos creem em Deus? Digam amém. Amém, nós cremos em Deus. Caso contrário, nós não seremos bem-sucedidos. Alguém disse, a luz que me guia é muito mais forte que os olhos que me cercam. A Síria era uma nação poderosíssima, predadora, implacável. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus é maior que a Síria, amém, irmãos? Deus é maior que todos os nossos predadores. Como Ezequias orou com fé? Primeiro, ele devolveu o problema para Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas ameaçadoras das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Em outras palavras, toma, Senhor, que o problema é teu. O problema não é mais meu, o problema é seu. Rabizaque, o general, o mensageiro do rei da Síria, trouxe a notícia para o povo de Judá e para os oficiais do rei Ezequias. Aí os oficiais do rei Ezequias levaram a notícia para o rei Ezequias. E o rei Ezequias enviou a notícia para o profeta Isaías, e depois, pessoalmente, o rei Ezequias levou a notícia para Deus. Sabe o que se chama isso? Fé. Eu já disse para as minhas 2 filhas, 1000 vezes, os ombros do papai e da mamãe são muito pequenos. Os ombros do papai e da mamãe não conseguem carregar todos os seus problemas, mas os ombros do nosso Deus são infinitos, amém, irmãos? E Ele suporta, Ele consegue carregar todos os seus problemas. Corra para Deus antes de correr para o papai e a mamãe. Corra para Deus antes de correr para os médicos, antes de correr para os bancos, antes de correr para os amigos. Corra para Deus, os ombros de Deus são enormes e conseguem carregar todos os nossos problemas. Toma, Senhor, a enfermidade é sua. Toma, Senhor, a dívida é sua. O desemprego é seu, os inimigos são seus. O problema é seu, Senhor. Foi o que a mulher sunamita fez quando o filho dela morreu. A Bíblia diz que ela não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ela não contou para ninguém o que estava sentindo. Ninguém soube da sua terrível dor. Mas quando ela chegou aos pés de Eliseu, ela disse: toma, este problema é de Deus. Eu não havia pedido por esse filho. Nós vamos perder a nossa sanidade mental se abraçarmos todos os problemas que a vida nos envia. Nós vamos ficar brutos, se abraçarmos com esses braços de carne todos os problemas que a vida nos impõe. Precisamos devolver todos eles para Deus. E isso se chama fé. E além disso, ele buscou a Deus onde? Na casa de Deus. Ele subiu à casa do Senhor. Olha, Ezequias poderia ter orado de seu próprio palácio. Afinal de contas, Deus está em todos os lugares, certo? Errado. Há momentos em nossas vidas, é Deus quem escolhe onde Ele quer nos encontrar. Há momentos em nossas vidas, nós não ditamos para Deus onde, é Deus quem nos mostra onde.
E Deus prometeu sempre estar em sua própria casa. Ele disse: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ezequias fez muito bem indo à casa do Senhor. E nesta noite você fez muito bem vindo à casa do Senhor. Foi a sua melhor escolha, foi a sua melhor decisão do dia. Eu tenho orado a Deus desde a minha infância. Só Deus sabe quantas e quantas horas de oração eu tenho acumulado na presença de Deus no céu. Mas eu tenho que reconhecer uma grande verdade nesta noite. Os maiores sucessos, as maiores conquistas que eu já obtive em oração durante toda a minha vida foram orações que eu fiz dentro da casa de Deus. Por quê? Porque é um lugar preparado para isso, separado para isso, consagrado para isso. Porque Deus prometeu em sua palavra ouvir a oração coletiva. Por isso hoje, na hora do culto de oração, eu disse: irmão João, peça aos irmãos que orem pela minha família. Não foi, irmão João? Porque eu acredito na palavra de Deus, e Deus promete: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém, irmãos? Eu não posso garantir que Ele está comigo quando eu estou sozinho, mas eu tenho certeza Ele está comigo quando eu estou com vocês. Portanto, a nossa vida de fé está intrinsecamente conectada à casa de Deus. Eu sempre digo que a igreja é o termômetro da nossa fé. A maneira como nós a tratamos, como nós a consideramos, é a maneira como nós estamos tratando e considerando o Deus da igreja. Não há como separar os dois. O rei Ezequias conseguiu em oração tudo o que eu e você mais desejamos nesta vida: proteção contra os nossos inimigos e saúde para as nossas vidas, não é verdade? Mas como ele conseguiu tudo isso? Demonstrando muita tristeza, não só por ele, mas também pelas pessoas ao seu redor. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram, e orai e alegrai-vos com os que se alegram. A melhor maneira de orar pelo irmão Juscelino nesta noite é imaginando se ele fosse o teu marido, imaginando se ele fosse o teu pai, ou melhor, imaginando-se no lugar dele. Chorai com os que choram. Sinta tristeza pelos que sentem tristeza. Ele conseguiu ser bem-sucedido demonstrando arrependimento de seus pecados. Eu fico preocupado quando a igreja deixa de visitar o altar. Eu sei de pastores que já disseram: eu não faço mais apelo porque a igreja não responde. E nós com isso estamos colaborando para que a igreja se torne cada vez mais cauterizada. Temos que demonstrar arrependimento de nossos pecados perante Deus e perante os homens. E ele conseguiu ser bem-sucedido, demonstrando fé total no controle de Deus. Ele não sabia qual seria o resultado de tudo aquilo, mas ele disse: Deus, está tudo nas tuas mãos. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas antes eles disseram para o rei Nabucodonosor: nós não vamos adorar a sua imagem, nós só adoramos o nosso Deus. Ele pode nos salvar, mas mesmo que Ele não nos salve, nós só serviremos ao nosso Deus. Ezequias também, ele não sabia quais seriam os procedimentos de Deus, as providências de Deus. Mas ele sabia de uma coisa: Deus era maior que o exército da Assíria. Podemos não saber quais são os propósitos e planos de Deus, mas nesta noite, Deus é maior que todos os seus problemas. Quando oramos assim, sabe o que acontece? Deus nos dá paz, Deus nos dá conforto. A Bíblia não menciona, mas eu imagino que quando Isaías
mandou o recado para Ezequias: não se preocupe, Deus vai destruir aquele exército. Eu tenho certeza que ele sentiu paz naquele momento, conforto, mesmo antes de Deus ter enviado uma solução. Veja você que isso aconteceu com Ana. A Bíblia diz que ela estava angustiada, fel de amargura dentro do seu coração. Mas depois que ela orou, que ela entregou o seu pedido diante de Deus, a Bíblia diz: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era, diga alguém, triste. Eu não sei qual é o exército da Síria que você esteja enfrentando, mas eu sei que você pode entregar o seu problema para Deus. E antes mesmo dele enviar uma solução, você pode sair desta igreja feliz. Você pode sair da igreja nesta noite se regozijando, como o hino que a irmã Roxane cantou: alegrai-vos no Senhor, Ele não faz nenhum tipo de erro, amém, irmãos? Você e eu, antes de vir a nossa solução, podemos sair daqui nesta noite com o nosso semblante alegre. Entregue o seu caminho nas mãos de Deus. Saia daqui feliz nesta noite. Vamos ser bem-sucedidos na nossa vida de oração.